Então, coloquei aqui para gravar. Bom dia para todos. Então, vou compartilhar a minha tela agora com vocês. E da mesma forma, quem tiver alguma dúvida ou pergunta, pode colocar lá pelo chat. Tá? Professor. Professor. Pode falar. Sobre a quantidade de questões, vai ser quantas mais ou menos? Desculpa, não ouvi. Fala novamente. Sobre as questões das provas, quantidade, vai ser quantas mais ou menos? Olha, eu tô aqui, deixa eu ver. Eu acredito que vai ser umas 2 questões, viu? Porque as questões, elas são bem extensas, né? Então, provavelmente vão ser 2. Porque acaba que as questões têm letra A, B, C, a maioria delas, né? Então, provavelmente vão ser 2 questões, tá? Tá bom. E o conteúdo que vai cair vão ser os 3. Então, as questões que mais vão ter vão ser um mecanismo combinado entre as 3, né? Condução, convecção e radiação. Mas pode ser também que tenha uma questão só sobre condução, por exemplo. Pode ser, tá? Então, qualquer uma dos materiais que eu postei para vocês. Tá? Mas olha, gente, não. Para quem fez a lista, está tentando fazer, vocês vão ver que não vai ter dificuldade nenhuma, tá? Quem já foi meu aluno, já fez alguma outra disciplina, sabe, eu nunca dou uma prova além daquilo que a gente estudou em sala de aula, e além daquilo que de questões muito próximas daquilo que nós já fizemos em sala de aula, tá? Eu nunca fujo muito disso. Então, para quem tentou fazer os exercícios, montou, com certeza vai tirar notona, tá? Isso aí é sem dúvida alguma. Ok, gente? Então, agora eu vou compartilhar a minha... Aliás, deixa eu colocar meu celular aqui, só para mim poder ver as perguntas, porque quando eu estou compartilhando, o chat ele não aparece para mim. Deveria, né? Você podia desenvolver isso. Teve um período que aparecia, às vezes, do lado, embaixo, mas agora não aparece mais. Porque aí eu saberia se vocês estão se manifestando ou não. Mas aí, enquanto isso, eu vou colocar o celular, porque aí eu consigo ver o que vocês falam. E como é essa reunião, não sei por que é só essa, o Google, ele excluiu ela. Aí tem que digitar. Então, vamos lá. Então, convecção. Vamos passar lá para o exercício que nós paramos. Não sei, eu acho que é esse daqui. Então, vamos ver esse outro exercício aqui de convecção. Tá? E qualquer dúvida, pergunta, vocês podem colocar aqui para mim no chat. Só ativar aqui, beleza. Então, um reator de paredes planas foi construído com aço inox e tem formato cúbico. Deixa eu só ver aqui que tá.
Acho que o áudio aqui do foninho que está aparecendo. Deixa eu esconder ele aqui. Bom, então vamos lá. Então nós temos um reator de parede plana, foi construído em aço inox e tem formato cúbico com 2 metros de lado. A temperatura... Deixa eu só ver que está aparecendo um som aqui para mim. Deixa eu ver se eu consigo... Bom, então vamos lá. Um reator de parede plana foi construído em aço inox. Então, o material que foi construído é aço inox e tem formato cúbico, sendo que cada lado tem 2 metros. A temperatura interior do reator é 600 graus Celsius e o coeficiente de película, que é o H interno, é 45 quilocalorias hora metro quadrado. Graus Celsius. Tendo em vista o alto fluxo de calor, deseja-se isolá-lo com lã de rocha. Então, tem esse reator de aço, eu vou envolver ele com lã de rocha, cujo K é igual a 0,05 quilocalorias hora metro graus Celsius. De modo a reduzir a transferência de calor, considerando desprezível as resistências térmicas da parede de aço e o ar ambiente. E que o ar ambiente está a 20 graus Celsius, com coeficiente de película de 5 quilocalorias hora metro quadrado graus Celsius. Calcular o fluxo de calor. Então, a primeira etapa do exercício é fazer o desenho. Então, tem um reator cúbico, ou seja, 6 paredes de 2 por 2. Tá? Então, nesse caso, o coeficiente de película do ar, ou seja, externo, tá dando eco mesmo. Verdade. Ai, não é isso. Eu tava vendo que tava estranho mesmo. Não, tem que ligar pelo celular. Foi bom você ter falado, é isso mesmo. Aí pronto, resolvido. Eu tava achando estranho. Por que tava fazendo barulho? Tá. Isso mesmo, a gente tem que avisar, tá? Obrigado. Qualquer coisa pode falar aí. Então vamos lá. Então a primeira parte é fazer o desenho. Então tenho 2 por 2 por 2. Então o coeficiente de película do ar, que é o coeficiente de película externa, é 5 quilocalorias por hora metro ao quadrado graus Celsius. O coeficiente de película dentro do reator é 45 quilocalorias por hora metro quadrado graus Celsius. O K do isolante é 0,05 quilocalorias por hora metro graus Celsius, tá? E considerando, como ele diz aqui em cima, ó, desprezível a resistência térmica da parede de aço inox. Por quê? O ferro ele tem uma condutividade térmica tão alta, porque ele é um bom condutor de eletricidade, que automaticamente toda a energia térmica é transmitida. Então, a gente considera que a resistência é desprezível, ou seja, ele não fornece barreira à transferência de calor. A temperatura interna do reator é 600 graus Celsius, a temperatura do ar externo é 20 graus Celsius e a temperatura da superfície externa do reator é 62 graus. Então, quando ele fala aqui temperatura da superfície, vamos só voltar aqui um pouquinho, ó.
Sabendo-se que a temperatura do isolamento... Esse exercício aqui, ó, esse enunciado, essa informação que está na letra B, ela deveria estar aqui no enunciado, tá? Então, sabendo-se que a temperatura do isolamento na face externa deve ser igual a 62. Ah, tá ok, que é uma informação. Então, vamos lá. A. O fluxo de calor antes da aplicação do isolamento. Vamos querer saber como que ficou o fluxo de calor antes do isolamento. Então, antes do isolamento, aí aqui, ó, eu tenho que perceber, igual no exercício anterior, onde eu consigo resolver o exercício, tá? E nós vamos conseguir resolver esse exercício onde eu tenho todos os dados, tá? É fundamental que eu tenha todos os dados para eu poder resolver. Ok? Se eu pego, por exemplo, a letra A, aqui do exercício, ó, ele quer saber o fluxo de calor antes da aplicação do isolamento. Então, se eu considero antes da aplicação do isolamento, esse dado, que é 62 graus, ele está referente à face externa do isolado, após ser isolado. Então, por isso que esse dado eu não posso usar ele na letra A, tá? Porque a espessura do isolamento a ser utilizado, sabendo que a temperatura no isolamento na face externa. Só que na letra A, ele quer saber o fluxo de calor antes da aplicação do isolamento, sem isolamento. Então, sem isolamento, eu não tenho a temperatura de 62 graus, eu só tenho a temperatura de 60, de 600 graus e é de 20. Aí a dica que fica para vocês, eu só consigo resolver o exercício a partir da variação de temperatura que eu tenho. Essa variação de temperatura, ela está em função que do ar interno, essa aqui é a temperatura do ar interno a este reator, e a temperatura aqui de fora é a temperatura do ar externo. Por isso, eu não consigo fazer a conta só para a parede, porque eu não tenho a variação de temperatura só da parede interna do reator. Eu não consigo fazer só pela convecção, porque eu não tenho a variação de temperatura só da convecção interna. Eu não tenho a variação de temperatura só da convecção interna. Eu tenho só a variação de temperatura total. Eu tenho do ar interno no reator e do ar externo no reator. Então, se eu tenho só essas extremidades, para mim fazer o fluxo de calor, eu tenho que fazer o fluxo de calor total. Porque a variação de temperatura que eu tenho é total. Então, isso aqui que é informação importante. Quando eu vou determinar o fluxo de calor, eu vou procurar a região que eu tenho fluxo, que eu tenho a variação de temperatura. Se eu tenho a variação de temperatura só para a convecção interna, ótimo. Eu resolvo de uma forma muito mais prática, muito mais fácil. Mas nesse caso eu não tenho. Se eu tivesse a variação de temperatura para a convecção externa, também seria muito mais fácil, né? Eu pego só a convecção externa, mas nesse caso eu só tenho a total. Se eu tenho apenas a total, eu vou ter que fazer para todos os passos. Contudo, nesse exercício, ele diz que a resistência da parede é desprezível, então não vou fazer da parede. Eu tenho a resistência por convecção interna, resistência da parede de aço, não tem isolante e tem a convecção externa. Como não tem a parede de isolamento, na letra A, e a parede de aço é considerado desprezível, então vou ter apenas convecção interna e convecção externa. Essas são as duas resistências para essa variação de temperatura, que é 600 graus Celsius e 20 graus Celsius. Então, essa é a interpretação mais importante para a gente resolver o exercício. Então, eu vou ter que a variação de energia de temperatura total vai ser a temperatura no interior menos a temperatura do ar externo, dividido pela resistência no interior do reator e a resistência por convecção no ar externo ao reator. Pronto, finalizei o exercício. 600 menos 20, 1 dividido por 45 é o coeficiente de película interno, tá? A área 24, por que a área é 24? Porque eu tenho um cubo.
O cubo tem 6 lados, 4 lados laterais, mais o teto e o piso. Então, são 6 paredes de 2 vezes 2. Então, a área é 24 metros ao quadrado. Então, eu tenho o coeficiente de película interno vezes 24, que é a área, mais 1 sobre 5, que é o coeficiente de película externo, vezes 24 metros ao quadrado, que é a área. Fazendo a conta, eu tenho 62.640 quilocalorias por hora. Bem tranquilo, né, gente? Então, vocês viram que a interpretação ela é mais complexa, a resolução ela é básica. Se você entende o exercício, entende o que ele quer e consegue extrair as informações, é só jogar na fórmula. É claro que, se eu tenho convecção, uso a fórmula de convecção. E é muito claro, o K é para condução, H convecção e o Ezinho radiação. Pronto, já sabe cada equação, porque você calcula cada uma das transferências de calor. Aí já na letra B, ele vai complicar um pouquinho mais. Ele diz: após o isolamento, o fluxo pode ser calculado na camada limite externa. Então, aliás, aqui ele já está ensinando como fazer, ó. Então, vamos só ver aqui o enunciado. O enunciado diz o seguinte: a espessura do isolamento a ser usado, ou seja, qual a espessura que eu vou colocar o meu isolamento, sabendo que a temperatura na face externa desse isolante deve ser 62 graus Celsius, ou seja, qual a espessura do isolamento que eu tenho que colocar para que eu consiga manter a face externa a 62 graus Celsius. Então, isso que nós vamos calcular. Aí, aqui, ó, na letra B, ó, ele já diz: após o isolamento, o fluxo de calor ele pode ser calculado na camada limite externa, porque após o isolamento eu sei que a temperatura da superfície do isolante é 62 graus e a temperatura do ar é 20. Então, eu tenho a variação de temperatura na camada externa, ou seja, exclusivo para a condução externa do ar. Se eu sei a variação de temperatura, pronto, resolvi o exercício. Fica muito mais fácil. Agora eu faço apenas a resistência referente à transferência de calor por condução na região externa, porque eu sei a variação de temperatura. Então, eu só consigo fazer a partir da variação de temperatura. Então, a variação de temperatura para a letra B vai ser a temperatura da superfície menos a temperatura do ar externo. Nessa região, eu só tenho uma resistência, que é a resistência do ar externo, a resistência convectiva do ar externo, que é 1 sobre H do ar, vezes a área. Jogando aqui os meus dados, eu vou ter 62 menos 20, 1 dividido por 5, que é o coeficiente película do ar, vezes a área, que é 24 metros ao quadrado. Então, veja, eu coloco o isolante, e esse isolante que eu coloquei, olha a diferença da perda de calor. Como que é impressionante? A perda de calor, que antes era 62 mil calorias por hora, vai reduzir para 5 mil. Só com o uso do isolante. Então, veja como é efetivo o uso do isolamento. Tá? Então, por isso que investe-se muito em isolamento nas indústrias, para as indústrias em geral que usa equipamento de trocas térmicas. Ou seja, toda indústria tem uma caldeira, praticamente, toda indústria tem um aquecedor, seja um evaporador, seja um destilador, seja um fermentador. Então, toda indústria usa aquecimento. Então, se você usa o isolante, você consegue o quê? Economizar combustível. Porque olha o percentual que eu consigo reduzir aqui de energia térmica. Antes do isolamento, eu tinha uma perda que correspondia a 62 mil calorias por hora. E agora, com o isolamento, a minha perda vai ser quanto? 5 mil só quilocalorias por hora. Então, aqui a gente já vê como que o isolamento é bom. Mas não finalizamos o exercício. O exercício pergunta o seguinte: qual que é a espessura do isolante para me manter essa condição? Aí, para mim resolver isso, eu vou fazer a transferência de calor agora entre
o coeficiente de película interno, eu vou avaliar os 600 graus até os 62. Aí vocês me perguntam, mas eu não posso fazer de 62 até 20? Não, porque de 62 até 20 é a variação do ar. Ele não comporta o isolante. Eu tenho que fazer algo que englobe isolante. Então, qual variação que vai englobar o isolante? Vai ser o coeficiente de película interno, ou seja, a convecção interna, a parede que é desprezível e agora a parede do isolante. Então, agora eu vou adicionar a parede do isolante. Porque nesse caso, eu já tenho qual que é o valor do K do isolante, eu preciso saber o quê? A espessura. Então, a variação de temperatura vai ser a temperatura interna do reator, menos a temperatura da superfície do isolante. Tá? Nesse caso, quais resistências estão envolvidas? A resistência por convecção interna do reator, a parede do reator, que é desprezível, e agora a parede do isolante. Então, como da parede do reator é desprezível, ela é igual a zero. Então, eu vou considerar só a convecção interna e a parede do isolante. Sendo que eu tenho todos os dados, menos a espessura do isolante. Eu sei qual é o fluxo de calor nessa condição nova, que eu calculei anteriormente, que é 5.000 quilocalorias por hora. Eu tenho o coeficiente película interno, eu tenho a área, eu tenho o K do isolante, e eu tenho a área, então a minha incógnita vai ser quem? O L. Então, jogo aqui meus dados, o fluxo de calor para essa condição nova, no qual eu tenho o meu isolante, vai ser 5.000 quilocalorias por hora. A variação de temperatura é 600 graus Celsius interno, menos 62 graus Celsius, que é a temperatura da face externa do isolante. A resistência convectiva interna é 1 sobre H1, que é 45 vezes a área, mais o coeficiente por condução da parede do isolante, onde o K do isolante é 0,05, a área é 24 também. E aqui eu vou calcular o L, tá? Que é a minha incógnita. Então, faço o exercício parecido com o exercício anterior, que eu mostrei as contas para você, tá? Isola o L e o L vai ser igual a 12 centímetros. Então, eu preciso fazer um isolamento que corresponde a 12 centímetros, ok? Nesse equipamento, nesse reator. Por exemplo, uma questão como essa é uma questão que eu posso pedir na prova. Então, a gente percebe que são muitas contas, né? Envolve aí muitos dados, mas a resolução não é complexa. Então, finalizamos a letra B e vamos ver o que ele pede na letra C. Qual a redução percentual do fluxo de calor após a aplicação do isolante? Ou seja, na prática, quanto que eu estou economizando de energia? Quanto que está reduzindo o fluxo de calor? Aqui eu determino um percentual. Então, o percentual ele pode ser calculado, né? Conforme a gente vai ver aqui, ó. O fluxo de calor total menos o fluxo de calor reduzido dividido pelo fluxo de calor total. Como eu quero uma relação em percentual, eu multiplico por 100. Tá? Então, nós vamos perceber que quando eu adiciono o isolante, eu tenho uma redução de 91%. Tá? Isso aqui, essa relação, uma relação utilizada a partir dos dados, né, da comparação dos fluxos de calor, mas você poderia fazer uma regra de 3 também, você consegue fazer da mesma forma essa conta e chegar nesse mesmo resultado. Então, com o uso de isolante, gente, a gente vai economizar praticamente 92% de energia, seja utilizando energia elétrica, qualquer outra fonte. Nesse caso, com o reator, provavelmente energia elétrica, tá? Então, veja como é eficiente o sistema de isolamento. Com relação a esse exercício, alguma pergunta? Tudo bem? Só coloque aí no chat. Está ok? Se vocês estão aí. Então, vamos passar para o próximo exercício. Se tiver alguma dúvida, vocês falam, professor, repete a letra A, letra B, letra C. Aí eu pego e repito, não tem problema não, tá?
Então, vamos para o próximo. Nós vamos fazer mais esse, e depois nós vamos partir lá para radiação, tá? Então, nesse outro exercício, deixa eu só ver aqui. Eu acho que eu vou fazer aquele... Esse exercício é muito parecido com os anteriores, tá? Tem muitos dados, mas o cálculo não é tão diferente. Vamos calcular, vamos fazer esse exercício aqui, ó. Esse aqui, ele é diferente, tá? Acho que é mais interessante para a gente finalizar essa parte de convecção. Então, exercício 4.7. Um recipiente esférico é usado para armazenar nitrogênio líquido a 77 Kelvin, que é o ponto de ebulição. O recipiente tem 0,5 metros de diâmetro interno e é isolado com uma camada de pó de sílica, cujo K é igual a 0,0017 watts por metros Kelvin. Então, veja que as unidades aqui é sistema internacional. A isolação tem 25 milímetros de espessura, então a camada isolante tem 25 milímetros de espessura. E sua superfície externa está exposta ao ar a 300 Kelvin. O coeficiente de película externo é 20 watts metro quadrado Kelvin. O calor latente de vaporização, ou seja, a energia que eu tenho que fornecer para ele para que esse nitrogênio evapore, é 2 vezes 10 à quinta joules por quilogramas. E a densidade, né, desse gás é 804 quilogramas por metros cúbicos, respectivamente. Desprezando as resistências térmicas de película interna, então, ó, desprezando a resistência térmica da película interna e as paredes metálicas, então, desprezando essas duas transferências de calor, essas duas resistências, a transferência de calor por convecção interna, a gente despreza, e a parede, que é metálica, também a gente despreza. Calcular qual o fluxo de calor transferido para o nitrogênio, quanto de energia térmica está sendo transferido para o nitrogênio utilizando essa espessura, esse isolante. Então, primeira parte que a gente tem que verificar no exercício é: o recipiente ele é esférico. Se ele é esférico, eu vou usar a fórmula para a esfera ou a área para a esfera, quando for necessário, tá? Então, não é um plano, é uma esfera. Então, tem que ser fórmulas para esfera. Segundo é tirar os dados, né? Então, os dados aqui, montar um esquema. Então, aqui tem o nosso esquema. As temperaturas. Então, vamos pegar aqui as temperaturas, tá? Ó. A isolação tem 25 milímetros de espessura, externa. Exposta ao ar. O ar está com 300 Kelvin. E o nitrogênio está a 77 Kelvin. Então, veja que agora a temperatura interna ela é menor que a temperatura externa. Então, a temperatura externa aqui, olha, é maior. Então, o fluxo de calor, nesse caso, não vai ser de dentro para fora, como foi nos exercícios anteriores. O fluxo de calor agora é de fora para dentro. Então, esse gás que está lá dentro, líquido, ele vai receber energia externa e essa energia externa vai fazer com que esse gás evapore. Ele vai doar energia e o gás vai evaporar. Há uma taxa específica de evaporação, que a gente vai calcular na letra B. Na letra A, só quer saber o fluxo de calor. Então, temperatura interna, que é a temperatura do nitrogênio líquido que está lá dentro, é 77 Kelvin. A temperatura do ar externa é 300 Kelvin. O K da sílica, que é o isolante, é 0,0017 watts, metro quadrado Kelvin. A entalpia de vaporização do nitrogênio nessa condição é 2
vezes 10 à quinta joules por quilograma. A densidade do nitrogênio é 804 quilogramas por metros cúbicos. Tá? O raio interno é 0,25 metros. E o raio externo, que é o raio do isolante, vai ser 0,25 metros, mais a espessura dele, que é 25 milímetros, então nós vamos ter o raio, que é 0,275. E aqui nós vamos fazer as nossas contas, tá? Deixa eu só deixar o desenho aqui para me explicar, ó. Então, o fluxo de calor transferido vai ser a temperatura aqui interna, que é 77, e a temperatura do ar, 300. Então, nós vamos ter uma convecção do ar, que tem uma resistência, a convecção externa do ar, é essa resistência aqui embaixo. Nós temos uma condução do isolante, nós temos uma condução do aço e nós temos uma convecção interna do líquido aqui dentro. Aí ele diz, desprezando a condução do aço, então essa aqui do aço é 0, desprezando a convecção interna é 0 também, então sobra só essas duas. Então nós vamos fazer o cálculo a partir dessas duas. Jogando na fórmula, você fala, aqui é a variação de temperatura. Ah, mas por que agora está a temperatura externa menos a interna? Porque a maior temperatura pela menor. Então, primeira, a maior temperatura é a do ar, que é 300 Kelvin, e a menor é a do nitrogênio líquido, que é 77 Kelvin, tá? Porque nessa condição de maior menos menor, nós tiramos o sinal negativo da fórmula. Então, tem que manter a variação aqui positiva. A convecção interna vai ser igual a a convecção externa, porque a interna é desprezível, a externa é o coeficiente de película do ar, vezes a área. Qual que é a área da circunferência? 4πr ao quadrado, sendo que eu estou falando do ar externo, então tem que ser o R tem que ser o raio externo, que é o raio 2. Então, jogando aqui os dados para este, tá? Essa aqui é a convecção externa. E nós temos também aqui a condução do isolante. Então, nesse caso, a condução do isolante vai ser igual a 1 sobre 4 sobre π, e aqui a condição do isolante. Nesse caso aqui, você pode só usar aquela fórmula que nós estudamos da convecção para esfera, tá? É a fórmula da esfera. Então, se eu pego a radiação, a condução para a esfera, nós vamos ter essa equação, e é essa que nós vamos utilizar, o raio 1 e o raio 2, ok? Aqui ela só está organizada matematicamente um pouco diferente, porque aquela que nós fizemos, isso daqui, ó, que está aqui multiplicando dessa forma, estava aqui embaixo, e o 4π sobre outro estava mais embaixo ainda, tá? É só a organização matemática que está diferente, mas você pode calcular daquela outra forma que vai ficar exatamente igual. Quer ver? Aliás, para ficar mais claro, né? Quando fosse no quadro, eu mostrava para vocês, mas aqui não tem como. Então, deixa eu mostrar para vocês aqui a nossa aula 3. Só relembrando. Então, como é condução, nós vamos pegar a condução por esfera, e essa é a fórmula, ó. Isso aqui é a variação de temperatura aqui em cima, tá? E aqui, ó, eu posso separar ele e obter o valor da resistência. É essa resistência que está lá, só que ela está organizada diferente. Tem um aqui em cima, isso aqui está aqui do lado, mas é essa fórmula aqui, ó. Você pode calcular dessa forma. Você calcula o raio separado, aí você chega nessa relação aqui. Ok? É isso daqui. Tá. Então, jogando, fazendo a resistência térmica para a convecção externa, fazendo a resistência térmica para a condução de uma esfera,
joga os dados, você vai obter o resultado, 13,06. Então, fica para casa, vocês vão fazer essa conta. Se não chegar no resultado, manda mensagem para mim, que eu faço ela detalhada para vocês. Ok? Então, vamos passar agora para a letra B. Determinei o fluxo de calor. Então, o fluxo de calor de fora para dentro, então, esse líquido lá dentro, que é o nitrogênio, ele vai ganhar 13,06 watts de energia, que é joules por segundo. Watts é joules por segundo. Quer dizer que a cada segundo ele recebe 13,06 joules. Aí, depois a letra B. A energia recebida pelo nitrogênio, utilizado na evaporação, é o produto da massa pelo calor latente de vaporização. Ou seja, essa quantidade de energia que eu estou fornecendo, quem vai receber é o nitrogênio lá dentro. E quanto que ele vai evaporar? Aí nós vamos fazer a conta a partir disso, tá? Essa conta que ele fez aqui, ela é um pouquinho mais confusa, mas eu vou tentar explicar para vocês dessa forma. Quando eu faço no quadro, eu faço de uma forma inversa, que eu acho que fica mais tranquilo. Mas no final das contas dá na mesma. Então vamos entender aqui essas equações. Essa equação é aquela equação que vem lá da termoquímica, onde eu sei que calor é igual a massa vezes variação da entalpia. A diferença é que aqui eu tenho fluxo de calor com um pontinho em cima. E ao invés de usar massa, eu vou usar vazão mássica, que é um pontinho em cima, tá? Então tem essa mesma relação. O que eu quero saber aqui? Eu quero saber qual que é nessa equação, sempre eu calculo que é o fluxo de calor, mas eu não quero calcular o fluxo de calor, porque eu sei qual é o fluxo de calor. Qual que é o fluxo de calor? É o que ele recebeu, que é o 13 quilowatts, os 13 watts, tá? Que é igual a 13,06 joules por segundo, convertendo watts para joules por segundo. Eu quero isolar quem? A massa, eu quero saber quanto de nitrogênio que está evaporando, ou seja, qual a massa de nitrogênio que está evaporando. Então, isolo a vazão mássica, eu posso pegar essa variação de entalpia de vaporização, passo para cá dividindo. Qual que é a vazão mássica do nitrogênio? Vai ser o fluxo de calor, que é 13,06 joules por segundo, dividido pela entalpia de vaporização do nitrogênio nessas condições, que é 2 vezes 10 a quinta joules por quilograma, cancelo joules e joules e sobra quilogramas por segundos. Ok? Você fala, mas quilograma está aqui embaixo, como é que ele fica aqui em cima? Ele está aqui embaixo dos joules. Então, se eu jogo aqui para cima, quilograma menos 1, jogo mais acima novamente, fica quilograma novamente. E o segundo que está aqui, ó, ele está, na verdade, aqui embaixo. Então, fica quilograma por segundo. Então, qual que é a vazão desse gás? 6,53 vezes 10 a menos 5 quilogramas de nitrogênio a cada segundo, recebendo essa energia que vem do externo. E essa energia ela foi reduzida porque eu estou usando um isolante. A massa, a vazão mássica desse gás é 6,53 vezes 10 a quinta quilograma por segundo. Vamos passar isso para horas? Então, multiplica aqui por 3.600. 3.600 segundos corresponde a 1 hora. Aí eu cancelo segundos e segundos. Vamos passar isso para dias? Então, vem aqui 24 horas corresponde a 1 dia. Cancelo horas e horas, agora eu tenho dias. Então, a unidade que sobra é dia. Faça a minha conta, 653 vezes 10 a quinta, vezes 3.600, vezes 24. Então, eu tenho 5,64 quilogramas por dia. Mas essa vazão é uma vazão por quilogramas. Mas ele pediu uma vazão por litros. O que eu tenho que fazer? Converter utilizando a densidade. Então, vazão volumétrica é igual a vazão mássica divididos pela densidade. Esse aqui é o símbolo da densidade, tá? Reorganizando a equação, né? Então, eu tenho minha vazão por dia dividido pela densidade, cancelo quilograma e vai sobrar o quê? Metros cúbicos por dia. Convertendo metros cúbicos para litros, eu tenho 7 litros por dia. Essa é a vazão, ok? Então, esse nitrogênio ele vai evaporar uma vazão de 7 litros por dia, que foi o valor pedido
no exercício. Ele pediu, ó, qual que é a taxa de evaporação do nitrogênio em litros por dia que tem nesse recipiente, né? E tem um respiro, e esse respiro permite a saída desse gás, que foi gaseificado. Pessoal, alguma pergunta? Então, depois vocês vão resolver ele, tá? Faz essa conta desses dois exercícios. Se tiver ficado alguma dúvida, eu resolvo ele no papel, passo a passo, e mando a foto. Se não, vamos passar agora para a radiação. Bom, então, se não tem dúvidas, vamos agora para a radiação. Então, radiação, vamos lá no exercício que nós paramos. Este daqui. Beleza? Podemos, né? Então vamos lá. Vocês querem dar uma paradinha para ir no banheiro, respirar um pouquinho, ou a gente já pode passar direto aqui para a radiação? Vocês que sabem, coloquem no chat. Bom, ninguém manifestou, então bora para frente, né? Vamos lá. Obrigado, Suzane, Ramila. Exercício 5.3. Em uma indústria, o vapor d'água saturado a 44 quilogramas força por centímetro quadrado e 255 graus Celsius. Mas como assim? Que unidade é essa? E como assim o vapor a 255 graus Celsius? Mas o vapor, a água não é convertida em vapor a 100 graus Celsius? Existe vapor a 255 graus Celsius? Sim, existe vapor que a gente chama de vapor superaquecido. Ele tem uma temperatura maior porque ele está sob pressão, tá? Então, devido à pressão, ele tem uma temperatura maior. É o mesmo princípio da panela de pressão. A gente coloca fogo lá, esse vapor que está enclausurado, né? Ele vai ter um acréscimo de temperatura, porque o seu volume está fixado. Então, quando você aumenta a temperatura, você aumenta a evaporação, aumenta a pressão e aumenta a temperatura do vapor. A indústria utiliza muito isso nas caldeiras. Então, essas caldeiras, eles apresentam temperaturas mais altas porque tem uma pressão de trabalho maior. Então, a pressão de trabalho é 44 kg/força por centímetro quadrado. Em exercício, a gente não usa muito essa unidade, mas equipamentos industriais trabalham bastante. Se vocês olharem as bombinhas de pressão lá no laboratório de química, vocês vão ver que a maior parte delas trabalha com pressões em termos de quilograma-força, tá? Para nós, a gente não usa muito essa unidade, mas no sistema americano, eles usam muito libra-força. Libra, força por polegadas ao quadrado, é uma unidade de pressão. E aqui, quilograma, força por centímetro quadrado, também é uma unidade de pressão. Embora o sistema internacional, nós vamos utilizar Pascal enquanto unidade de pressão, mas existe inúmeras unidades. Né? Quando a gente estuda fisicoquímica, a gente fala sobre distribuição barométrica, né? Nós temos o bar, que é uma unidade de pressão, nós temos o sistema inglês, que é psi e psig, que também é pressão. Então, a gente tem muitas unidades de pressão. Então, essa é uma unidade que a gente chama de unidade do sistema métrico, tá? Porque a gente tem quilogramas, ok? Então, vamos lá.
Nesse caso, a gente tem essa indústria que trabalha com uma caldeira, essa caldeira gera esse vapor d'água saturado, que tem essa pressão e essa temperatura, tá? Então, isso aqui é só uma informação a mais, a gente não vai usar ela nas contas. Essa é a informação que está presente o quê? No vapor dentro da tubulação. E essa tubulação, ela atravessa um amplo recinto que tem 10 metros de comprimento e cujas paredes estão à mesma temperatura. Então, as paredes estão à mesma temperatura do ar. Então, tanto a parede quanto o ar dentro desse recinto estão a 25 graus Celsius. Então, nós vamos usar esse 25 graus Celsius para calcular radiação e convecção, porque o ar e a parede têm a mesma temperatura. Deseja-se pintar a superfície externa do tubo, de maneira que, ao sair do recinto, o vapor no interior do tubo se encontre com apenas 5% de sua massa não condensada. Então, essa informação é importante. Nós vamos pintar a superfície do tubo de forma que ele perca energia térmica no limite onde 95% do vapor é condensado e 5% permanece vapor. Ou seja, o vapor no interior do tubo se encontre com apenas 5% de sua massa não condensada. Ou seja, 5% vai permanecer como vapor. O restante vai condensar, porque ele doa energia térmica para o ambiente e ele automaticamente condensa. Ok? Na indústria, isso aí é o percentual limite, porque se você condensar 100%, ficar apenas água, isso vai gerar um problema na indústria que a gente chama de golpes de Arriete, porque essa água, esse condensado, ele vai bater na tubulação e você não consegue circular. Então, esse 5% de vapor vai fazer com que essa água circule e volte para a caldeira, e na caldeira ela vai ser aquecida novamente e vai voltar a ser vapor. Porque essa água do vapor da caldeira, a gente não joga, quando ela condensa, a gente não joga ela fora. Porque é uma água pura, que não precisa de ser tratada quimicamente, e é uma água com uma alta energia térmica. Então, você volta para a caldeira, você vai voltar uma água quente e uma água pura. Mas ainda assim, nas indústrias, existe perda de vapor. Aí você tem que pegar a água em geral, ela tem uma dureza água, então você vai ter que tratar, tirar essa dureza para evitar incrustação. Você tem que tirar o oxigênio para evitar corrosão, tem que adicionar um sequestrante de oxigênio, você tem que tratar essa água, então é um trabalho imenso. Então, ao invés de a gente jogar ela fora, a gente recircula, aproveita a energia térmica e evita um tratamento de água. Tá, então para manter 5% de vapor e 95% ela vai condensar. Eu tenho 3 tipos de tintas disponíveis no almoxarifado da indústria. Eu tenho a tinta A, que tem emissividade de 1. Eu tenho a tinta B, que tem emissividade de 0,86. E eu tenho a tinta C, que tem uma emissividade de 0,65. Qual das 3 que eu vou utilizar? Sabendo que o calor latente de vaporização, nessas condições, né, de 255 graus Celsius, 44 quilograma força por centímetro quadrado. Nessa condição, nós vamos ver que o calor latente de vaporização é 404 quilocalorias por quilograma. Ok? Ou seja, quando ele perde 404 quilocalorias para o ambiente, o vapor ele é condensado. Então é isso que nós vamos avaliar. Então, primeiro, letra A. Então veja, esse exercício ele já é um pouquinho mais complexo. A tinta com a qual devemos pintar o tubo, sabendo que a vazão de vapor é 55,2 quilogramas por hora. Então, o vapor, ele passa pela tubulação com uma vazão de 55,2 quilogramas por hora. Qual tinta que eu vou pintar? Tinta A, B ou C? Então, o que temos que fazer? Determinar qual que é
a perda de calor para o ambiente, ou seja, determinar qual que é o fluxo de calor. E nós temos uma tubulação, se é uma tubulação, é um cilindro. Então, vou usar as equações para cilindro, a área para cilindro. A temperatura no interior do tubo é quanto? 255 graus Celsius. A temperatura do ar e da parede no ambiente é quanto? 25 graus Celsius. O tubo, ele tem um comprimento que é 10 metros, então L é igual a 10 metros. Tá? O raio corresponde ao diâmetro divididos por 2, tá? Então, vamos verificar aqui, ó. Ele tem um diâmetro externo de 20 centímetros, então o raio será 10 centímetros, passando para metros, 0,1 metros. Temperatura do tubo porque nós sabemos que a parede metálica, ela não oferece resistência, tá? Então, nós vamos ter que a temperatura do tubo é 255 graus Celsius. O coeficiente de película do ar é 5 quilocalorias por hora, metros ao quadrado. O delta é a variação da entalpia, né? O calor lá tem de vaporização, a entalpia de vaporização é 404 quilocalorias por quilogramas. Então, primeira questão que nós temos que avaliar, olha, a área do tubo é muito menor que a área da parede do ambiente. Então, nós vamos ter a situação onde o fator fórmula 2 vai ser o quê? A emissividade do tubo. A área do tubo vai ser 2πrl, que é a área do cilindro, sendo que L é o comprimento, e R o raio, que é 0,1. Então, a área dessa tubulação é 606,28 metros ao quadrado. Considerando que 5% da massa permanece vapor, então 5% do vapor que vai entrar, ele não condensa. Então agora nós temos que calcular qual que é o fluxo de energia. Fluxo de energia é igual a vazão máxima vezes variação da entalpia. Tá? Qual que é a variação da entalpia? Nós temos lá 404. Qual que é a vazão máxima do vapor? Ele deu para nós 55,2 kg por hora. Quanto que vai ganhar energia e vai condensar? Apenas 95%, que é 0,95. Então, por isso que tem esse 0,95 aqui, ó. Tá? Seria o mesmo que eu fizesse aqui o fluxo de calor e no final eu tirasse os 5% que permanece vapor, que não vai receber energia térmica. Aí, fazendo as contas, nós temos 21.000 quilocalorias por hora. Tá? Então, o fluxo de calor, nesse caso, vai ser 21.000, ou seja, ele vai perder para o ambiente 21.000, que corresponde à quantidade de vapor que vai ser condensado. Tá? E o objetivo dessa tubulação é aquecer esse ambiente. Então, ele transfere energia térmica para o ambiente, aquecendo o ambiente. Contudo, o fluxo de calor que vai ser transferido do vapor para o ambiente, uma parte vai ser dispersa na forma de radiação, a outra parte vai ser perdida, dispersa na forma de convecção, tá? Então, não é condução, é convecção. Não se confundam. Então, o fluxo de calor, que está limitado a 21.000, que nós calculamos anteriormente, e aqui a equação para a radiação e aqui a equação para convecção. Sendo que para a radiação, 4,88 vezes 10 a menos 8, a área 6,28, a emissividade da tinta é uma incógnita, é isso que eu vou descobrir, qual a emissividade para me determinar qual tinta eu vou usar, se é a tinta A, B ou C. Tá? Vezes a variação da temperatura. Então, a temperatura ele tem que estar em Kelvin. Então, por isso que é 255 mais 273 elevado à quarta, 25 mais 273 elevado à quarta. Então, sempre, pessoal, radiação tem que ser temperatura em Kelvin.
Tá? Não pode ser. Se você fizer em graus Celsius, alguns exercícios dá certo, outros não. Então, por isso que a gente padroniza. Então, sempre temperatura absoluta. Mas o coeficiente de transferência de calor por convecção. O coeficiente de película, que é o H, é 5, a área 6,28 e a variação de temperatura 255 menos 25. Resolvendo esse exercício, nós vamos ter aqui, ó, fazendo as continhas, nós temos que a emissão vai ser igual a 0,65, ou seja, vou usar a tinta B. Então, vocês vão fazer depois em casa, tá? Aí na casa de vocês, né? Essas contas, se não bater o resultado aqui, manda mensagem para mim pelo WhatsApp que eu tento explicar novamente para vocês. Ou eu respondo aqui numa folha de papel, né? Bem passo a passo como foi feito. Caso vocês não consigam. Se conseguir, maravilha. Vamos partir agora para a letra B. Já na letra B, ele diz o seguinte: a energia radiante por unidade de comprimento do tubo após a pintura. Qual que vai ser a perda de energia referente à transferência de calor por radiação? Quanto que eu vou perder de energia com essa tinta que eu pintei por unidade de comprimento, ou seja, por metro? Aí eu venho aqui e faço as contas. Ó, a quantidade de energia transferida por radiação por metro de tubo vai ser constante Boltzmann por metro. Nós vamos usar, então, a área, e sendo que a conta para a área nós vamos utilizar 1 metro apenas. Então, aqui a constante de Boltzmann, 4,88 vezes 10 a menos 8, vezes a área da tubulação, que é um cilindro, sendo que o comprimento aqui é 1 metro apenas, ele quer saber por 1 metro. A tinta que eu pintei, 0,65, que é a emissividade dela, e a variação de temperatura, tá? As mesmas temperaturas. Aqui em Kelvin elevado a 4. Então, o fluxo de calor por unidade de comprimento vai ser 1.392 quilocalorias por hora. Também bem tranquilo, né, gente? E a letra C? Vamos ler lá o que está sendo pedido na letra C. A vazão de vapor se utilizarmos a tinta A. Se eu uso a tinta A, qual que vai ser a vazão de vapor que eu vou ter que utilizar para me manter essas condições? Veja, então aqui vai complicar um pouquinho mais. Qual que tem que ser a vazão de vapor? Antes, a vazão de vapor era 55,2 kg por hora. Mas se eu usar a tinta A ela tem uma emissividade que corresponde a 1. Então, vai perder muito mais energia térmica, né? Então, vamos ver qual que vai ter que ser a vazão. Então, se perde muito mais, a vazão vai ter que ser um pouco maior. Então, vamos ver aqui como que nós podemos resolver. A letra C. Ó. Utilizando uma tinta de maior emissividade, que é 1, elevamos a transferência de calor por radiação. Vai perder maior quantidade de energia por radiação. Então, a vazão máxima de vapor tem que ser elevada para compensar essa perda maior de condensação. Então, qual que vai ser o valor? Aí eu venho aqui, ó. Fluxo de calor vai ser igual a perda de calor por radiação mais a perda de calor por convecção. Tá? Esse valor aqui, ó, nós já calculamos, tá? Mas nós podemos fazer novamente. Aqui, ó, se eu fosse fazer isso no quadro, eu faria passo a passo, né? Aqui ele já fez uma conta só tudo. Não tem problema nenhum, dá na mesma. Sendo que o fluxo de calor vai ser o quê? Massa vezes variação da entalpia. A massa vai ser uma massa linha, que é uma massa nova, uma vazão mássica nova, vezes 0,95, porque apenas vai absorver essa energia do meio só 95%, porque 5% permanece vapor, vezes a variação desse fluxo de calor, vezes o ΔH de vaporização, que é 4,04, tá? O calor latente, a lei de condensação, que é 404,
que vai ser igual, aqui nós vamos ter a perda de calor, que vai ser igual a constante de Boltzmann, vezes a área dessa tubulação, que é 6,28, vezes aqui a emissividade dessa tinta, que é a tinta A, que é igual a 1, vezes aqui a variação de temperatura em Kelvin, mais a quantidade de energia que foi perdida por convecção, que é o coeficiente de película, vezes a área, vezes a variação da temperatura. E a resposta que nós vamos ter é que antes a vazão máxima era 55 e aqui a vazão máxima vai ter que ser 74. Eu vou ter que aumentar a vazão máxima para que possa manter 5% de vapor que não condense. E assim você não vai ter problemas na tubulação. Isso aqui dá um problema imenso, porque se condensar 100% do vapor, vai dar os golpes de Arriete. Aí vai dar aqueles estalos. Às vezes você está na indústria e dá aquele estalo pá, muito alto. E isso o quê? Danifica a tubulação, danifica as soldas, reduz o tempo de vida útil. Então você gera vários problemas na indústria. Tá? E ele é evitado a partir dessa relação. Então, por isso que é importante fazer essa conta. Então, se você quer pintar com essa tinta, porque você só tem essa tinta, tudo bem, você pode pintar, mas você vai ter que aumentar a vazão do vapor nesse equipamento. Se você aumenta a vazão desse vapor, automaticamente você tem uma tinta que tem uma maior emissão, então você vai aquecer mais essa sala. Então, isso tudo tem que ser muito bem estabelecido. Ok? Pessoal, tudo bem? Alguma pergunta? Coloquem no chat. Se estiver tudo bem, nós vamos fazer mais um exercício para finalizarmos nossa aula. Vocês viram? A interpretação, estou batendo bastante, falando bem calmamente, né, para todo mundo pegar. O que está ficando para trás é resolver na calculadora. Então, isso aí só depende de vocês. Se eu desse o tempo aqui para vocês fazerem, vocês fazerem depois dá na mesma. Então, vocês vão fazer essas contas, repetindo. Faça tudo na calculadora. Se deu errado, não bateu, manda mensagem lá no grupo, ou manda mensagem para mim que eu faço novamente e posto. Deixa eu ver aqui esses exercícios. Ah, tá. Esse aqui é o último. Tá, então vamos fazer ele. A gente finaliza. Certinho, ó. Exercício 5.4. Um reator em uma indústria trabalha a 600 graus Celsius em um local onde a temperatura ambiente é 27 graus Celsius. Então, o reator de uma indústria, ela trabalha a 600 graus Celsius e a temperatura externa ambiente é 27 graus Celsius. O coeficiente de película externo é 40 quilocalorias por hora metro quadrado graus Celsius. O reator foi construído de aço inox, que tem uma emissividade de 0,06, com 2 metros de diâmetro e 3 metros de altura. Então, veja, ó, é um equipamento grande. Então, 2 metros de diâmetro e 3 metros de altura. Tendo em vista o alto fluxo de calor, deseja-se aplicar uma camada de isolante, com K igual a 0,05 quilocalorias hora metro grau Celsius. E a emissividade desse isolante é 0,65. Para reduzir a transferência de calor a 10% da atual. Então, a gente tem uma transferência de calor sem o isolante. Eu vou colocar o isolante para reduzir em 10%. Desconsiderando as resistências térmicas que não podem ser calculadas, então aquelas que não podem ser, serão desprezadas. A. O fluxo de calor antes da aplicação do isolamento. Então, vamos lá. Antes da aplicação do isolamento, vamos determinar o fluxo de calor. A letra B. A parcela transferida por convecção após o isolamento. E B, a espessura do isolante a ser isolado nas novas condições.
Sabendo-se que a temperatura externa do isolamento tem que ser 62 graus Celsius. Vocês viram que esse número 62 se repete, né? Na verdade, esse número 62 graus Celsius é uma temperatura limite de segurança, tá? Então, geralmente, quando monta-se um equipamento industrial, considerando o conforto térmico do funcionário que está naquele galpão, que tem aquele equipamento, a temperatura externa não pode estar mais que 62 graus. Então, por exemplo, quem trabalha na parte de engenharia de segurança do trabalho, eles estudam a questão desses limites, tá? Quando se instala um equipamento industrial. Isso é porque, senão, você aquece muito o ambiente, você acaba gerando outros problemas, tá? Então, isso aqui esse valor, né, esse limite de 62 graus Celsius, para estufas, fornos, equipamentos térmicos em geral, isso é muito utilizado, ok? Então, desprezando essas resistências que não podem ser calculadas. Então, vamos fazer aqui nosso esqueminha, né? Ixi, aqui ficou ruim, que ficou em outra página. Então, vamos aqui. Então, eu tenho o meu reator. Ele tem 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Tem uma transferência térmica por radiação e por convecção. Eu tenho a temperatura interna, né, que é a temperatura do gás e do ar, da parede desse tubo antes do isolamento, que é 60 graus Celsius, porque como ele é de aço, ele não oferece barreira para transferência de calor. A temperatura 2, que é a temperatura ambiente, é 27 graus Celsius. A emissividade do inox, da parede de aço inoxidável, é 0,6. O coeficiente de película externo é 40, tá? E sendo que o raio é 1 metro. Primeira parte, eu vou calcular ele sem isolamento. Se é sem isolamento, nós vamos calcular a transferência de calor, que é correspondente aqui para convecção. Antes disso, o cálculo da área, esse cálculo da área que é interessante, tá? Porque nós vamos ter, para fazer esse cálculo, nós vamos fazer o cálculo tanto do cilindro, mas além do cilindro, a gente tem que fazer o cálculo da base e da altura. Então, eu tenho aqui o topo do reator e a base. Então, eu tenho 2πrl, que é o cilindro, mais 2 vezes a circunferência inferior e a circunferência exterior. Então, por isso que é 2 vezes πr ao quadrado. Πr ao quadrado é a área da circunferência. Então, a área desse cilindro vai ser 24,14 metros ao quadrado. Nós vamos ter uma parcela que vai ser transferida por convecção e outra parcela que vai ser transferida por radiação. Então, vamos calcular as duas. A por convecção é coeficiente de película vezes a área vezes variação de temperatura. Então, coeficiente de película 40, a área 25 e a variação de temperatura 600 menos 27. Então, descobrimos aqui que temos uma perda de calor por convecção apenas de 576 mil quilocalorias por hora. Já a perda de calor por radiação, usando a fórmula da radiação, nós vamos ter constante Boltzmann, a área, fator forma 1, 2 é a emissividade do material, porque a superfície desse reator, a área do reator, é muito menor que a área das paredes. Então, nesse caso, o fator forma 1, 2 vai ser a emissividade da primeira superfície, que é bem menor, que é a superfície do reator. Então, jogando aqui os dados, 4,88 vezes 10 a menos 8, 25, que é a área, 0,06, que é a emissividade do aço inox, aqui eu estou fazendo antes do isolamento, então é 0,06, e a variação das temperaturas que estão em Kelvin e elevado à quarta. Então, a radiação antes do isolamento é 42 mil.
Portanto, a perda de calor antes do isolamento é a perda que foi realizada por convecção, mais a perda por radiação. O total vai ser 618 mil quilocalorias. Tá? Então, veja que a perda por radiação para esse material ela é muito pequena comparado com a convecção. A convecção foi aqui, ó, 576 mil, enquanto que a radiação foi 42 mil. O isolamento deve reduzir a transferência de calor a 10% da atual. Então, vou calcular. Se antes era 618 mil, agora a transferência de calor tem que ser limitada a 10%, ou seja, tem que reduzir 90% para que ela mantenha só 10% do que era inicialmente. Então, ele vai reduzir a 10%. Se antes era 618 mil, agora vai ser quanto? 61 mil. Então, reduzir ele vai ser 10%. Então, multipliquei por 0,1. Poderia fazer uma regra de 3 aqui. Além disso, a temperatura externa do isolante ela tem que ser mantida a 62 graus Celsius. Então, isso também já foi discutido lá no enunciado. Então, nós temos T1 igual a 600, temperatura da superfície isolante 62, o K do isolante 0,05 e o fluxo de calor nessa condição de isolamento ela tem que ser reduzida para 61 mil. A emissividade do isolante é 0,65. Então, agora, nós vamos fazer as contas, tá? Para este novo material, esse novo isolante, e determinar agora qual que vai ser a espessura desse isolante, tá? Então, aqui, ó. Então, aqui tem um desenho. Lembrando que o fluxo de calor vai ser a perda por convecção, agora nessa nova condição, que é diferente, e a perda por radiação nessa nova condição, que também será diferente. A perda por radiação vai ser calculada a partir da constante de Boltzmann, a área 25,14. Aí vocês me falam, mas a área vai mudar, porque eu coloco isolante. Muda, pessoal, mas é muito pouco, porque o isolante ele tem uma espessura muito pequena, tá? Então, para fins de cálculo, a gente mantém a mesma área, tá? A área 25,14, a emissividade do material, desse material, é 0,65, né, pessoal? Não é 75, não. Deixa eu conferir aí. Só um pouquinho. Ó. No enunciado, fala para mim que a emissividade ó, é 65, viu? 65 do isolante. Então, às vezes, está errado. Aí, ó, 65. Então, às vezes, está errado só aqui no valor. Talvez não mude a conta. Vocês vão fazer as contas e se der algum probleminha, vocês já sabem, tá? Então, esse valor aqui, ó, é 65, ok? Anota aí no caderno, depois vocês vão fazer a confusão. A variação de temperatura tem que ser em Kelvin, ok? E a resposta dá 4.000. Eu acho que já fiz esse exercício. Eu acho que a resposta é isso mesmo, tá? Depois vocês conferem aí. Então, isso aqui, ó, 4.000. Mas também nós precisamos de determinar qual que é o fluxo de calor que vai ser perdido agora. Ó. A parcela que pode ser transferida por convecção devido à restrição de 10% de redução do fluxo de calor é obtida por diferença e permite o cálculo da espessura do isolamento. Então, o que, que acontece? Eu sei que a perda de calor agora total tem que ser reduzida a 6.000. A radiação perdeu 57.000. Desculpa. A radiação perdeu 4.000. Então, faça a subtração e determine qual que é a perda de calor por convecção nesse sistema. E a partir que eu determinei qual que é a perda de calor por convecção, que é o que eu determinei aqui, que vai ser quanto?
57.000, aí sim eu determino a minha espessura. Então, a perda de calor por convecção, que corresponde a 57.000, vai ser igual a T1 menos T2, temperatura interna lá do meu sistema é 600, temperatura do isolante, né, na parede do isolante é 62, porque eu estou fazendo a resistência só do isolante. Então, é a temperatura na face interna do isolante, 600, temperatura na face externa do isolante, 62. A resistência que eu uso aqui é só a resistência do isolante, tá? Jogo aqui na minha fórmula, tá? E aqui, ó, eu determino, nesse caso aqui, ó, é porque ele fez da seguinte forma. Ele determinou qual que é a resistência do isolante, tá? Então, ele jogou aqui. Reorganizou a equação. Jogou a resistência aqui para cima, multiplicando o fluxo de calor para baixo, dividindo. Fez as contas, determinou qual que é a resistência do isolante. 0,0087. A resistência do isolante, lembrando que é a fórmula utilizada, é a fórmula do cilindro, Ln de resistência do isolante pelo raio do isolante, pelo raio externo do isolante, pelo raio interno do isolante, K do isolante, 2πL. Tá? Qual que é o comprimento do cilindro que corresponde ao reator? 3 metros. Jogo aqui nas minhas contas, e aqui vai envolver um pouquinho mais de matemática básica. Resolvendo isso, eu vou ter 1,06 vezes Ln do raio do isolante. Aí aqui eu preciso de retirar o raio do isolante. Tá? E aí eu uso essas relações. Se eu fosse fazer com vocês, o que eu iria calcular? Eu calculava aqui, ó, Ln, essa aqui é uma propriedade do logarítmico, tá? Tanto do logarítmico e da função inversa, do logarítmico, do log, que é o Ln. Então, se eu tenho a divisão, é o mesmo que a subtração. Se eu tenho multiplicação, é o mesmo que a soma. Então, nesse caso, a divisão, a subtração, então eu faço essa conta, faço essas outras aqui, ó, eu tenho o meu valor da resistência do isolante, que é 0,0087, e assim eu descubro que Ln do R do isolante é igual a isso daqui, ó. Depois que eu terminei isso daqui, nós vamos fazer o quê? Nós vamos jogar esse valor só porque eu vou utilizar uma relação que é utilizado na matemática, que, por exemplo, se eu tenho multiplicação, a função inversa da multiplicação é divisão. Se eu tenho um número multiplicado por outro, se eu mudo ele de nível, eu mudo o logaritmo, eu jogo para a função inversa. Qual que é a função inversa do logarítmico? É o exponencial. Então, o raio do isolante vai ser igual a logaritmo, aqui, ó. Só para facilitar, deixa eu ver se eu consigo explicar dessa melhor forma. Eu tenho o Ln desse lado de cá e o raio do isolante. O Ln do lado de cá, eu posso jogar do outro lado da igualdade na função inversa. Se eu estou aqui multiplicando, se eu tenho uma multiplicação, eu jogo para o outro lado dividindo. E assim eu consigo fazer essa relação. O operador matemático logarítmico, quando eu jogo para o outro lado da igualdade, ele vai ser o quê? Exponencial, que esse é Ezinho. Aí eu jogo Ezinho sobre 0,00821. Ah, mas eu não lembro disso na calculadora. Então, só você pegar a calculadora e verificar aqui, ó, qual que é a função inversa dele, tá? Aí ele te mostra que o Ln é o EX. Aí eu jogo aqui o valor em cima, calculo usando a calculadora, né? A gente não precisa de fazer isso manualmente, e eu vou ter o meu resultado, que é 1,0082. Então, a espessura vai ser o raio do isolante menos o raio do meu reator. O raio do isolante que eu obtive, né, segundo as minhas contas, 1,0082,
E o raio do meu reator é 1. Subtraindo, a espessura do meu isolamento vai ser 0,0082 metros, que corresponde a 8,2 milímetros. E aí chegamos na espessura. Beleza? Vocês viram que a resolução ela não é complexa. O mais complexo são os cálculos matemáticos no final. Tá? Que isso aqui, ó, usando a calculadora fica fácil. Se a gente fosse fazer isso manualmente, daria muito trabalho. Mas usando a calculadora a gente não teria problema. Tá? Então, finalizamos a nossa disciplina, a nossa conta. Vocês vão fazer essas contas à mão, tá? Conferindo esses resultados, mas os resultados são esses mesmos, viu? Eu acredito que aqui, ó, o erro foi só na digitação desses 75, 0,75, tá? As contas, se tiverem dúvidas, eu faço passo a passo no caderno e mando a foto para vocês, ok? Então, finalizamos. Se alguém tiver mais alguma pergunta, coloque aí no chat, tá? Se não, e vamos encerrar nossa aula agora. E daqui um pouquinho nós continuamos com a nossa aula de processos.